alunos! Bem-vindos a mais um módulo da disciplina de abordagens do processo educativo na perspectiva inclusiva. Neste segundo módulo, nós vamos trabalhar os aspectos políticos e pedagógicos da formação dos professores, na perspectiva inclusiva. As referências estão lá no módulo arquivo do sistema, vocês podem consultar, nós temos um artigo e um capítulo do livro, do mesmo livro que nós usamos na aula passada, mas agora outro capítulo. Então, nós vamos começar falando que passaram-se já 26 anos da Declaração de Salamanca, que foi o marco da inclusão no Brasil, e ainda a falta de preparo dos docentes é um dos maiores desafios de você fazer uma escola verdadeiramente inclusiva. Eu vou tentar ir mais brevemente nessa aula, para que não fique muito extensa, para que vocês consigam trabalhar melhor, tá? Qualquer dúvida, eu estou no chat, podem me procurar. Então, a preparação apropriada de todos os educadores constitui um fator-chave na promoção das mudanças. E a gente vai falar um pouco sobre essa formação, essa preparação em dois níveis. Na formação inicial e na formação continuada dos docentes. Na perspectiva inclusiva, o trabalho docente se configura como uma profissão que exige do profissional uma compreensão ampla da sua função, de como ele atua, de como ele convive, de quais são os sujeitos envolvidos no seu trabalho. Então, o que o professor precisa ter na perspectiva inclusiva? Primeira coisa, ressignificar as suas práticas e abandonar os velhos paradigmas, porque nós sabemos que muitos dos nossos professores das redes, principalmente públicas, tiveram uma formação há muitos anos atrás. A gente tem professor nativo ainda com 20, 30 anos de magistério, e a formação mudou muito. E as perspectivas inclusivas mudaram muito nesses 20 anos. Então, a gente precisa sempre ressignificar as nossas práticas e abandonar os velhos paradigmas e estar aberto ao que nos vem novo. Precisa também compreender que ele faz parte de um todo e que seu trabalho não é só cognitivo, mas o seu trabalho também é sobre convivência, é solidariedade, respeito, incentivar os seus alunos a ser flexíveis, a aceitar e a incluir os demais. Então, é um trabalho também de mediação, é um trabalho de formação de sujeitos mais humanos. E a formação precisa enaltecer todas essas diferenças como uma coisa positiva. A formação precisa olhar para os docentes como agentes de mudança no processo educativo. Então, no processo de formação, os professores devem dar uma atenção no processo de formação dos professores, atenção especial deve ser dada à preparação de todos os professores. Quando eu digo isso, estou falando que todos os professores devem ter formação para inclusão. Não só os professores especialistas, não só aqueles que estudam para a educação especial, mas sim o professor também da classe comum, todos os professores, seja na pedagogia ou na licenciatura, porque todos eles vão ter que lidar em algum momento com essa dinâmica dentro da sala de aula. E assim que eles possam exercitar sua autonomia e aplicar as suas habilidade de adaptação do currículo, porque cada disciplina, cada licenciatura vai adaptar o seu currículo de um jeito, vai trabalhar de uma maneira. A gente não pode esperar que o professor de educação física trabalhe igual a um professor de química, ou de biologia, ou de língua portuguesa. Então, se as metodologias de ensino de cada disciplina, de cada licenciatura são diferentes, a educação inclusiva ela precisa ser vista na formação de maneira diferente, que se aplique a cada currículo. E que também você possa fazer com que todos esses profissionais conversem com os especialistas e com os pais. Conversem de uma maneira na qual todos consigam se entender, numa linguagem em que todo mundo esteja falando da mesma coisa. Então, vamos falar dos programas de formação inicial. A formação inicial ela deveria, ou deverá, ou deverão favorecer a
todos os estudantes de pedagogia do ensino primário e do secundário uma orientação positiva sobre a deficiência, que permita entender o que se pode conseguir nas escolas, com suporte dos serviços de apoio disponível. O que eu estou dizendo aqui? Que a gente percebe que muitas vezes a formação inicial ela está completamente deslocada da realidade do contexto da escola, principalmente da escola pública. Então, o professor ele é formado, né, nessa formação inicial como um sujeito que nunca entrou na escola. E a formação é voltada à teoria. Então, até que chegue à prática do estágio, esse profissional ele não tem contato com a realidade, e a gente precisa pensar em como mudar isso, em como você trabalhar. Agora, na perspectiva da deficiência, uma relação real com a escola, com a realidade com que aquele professor vai trabalhar, com o que ele tem disponível, né? Que é o que a gente conversou um pouco na outra aula. Não adianta eu pensar que eu quero fazer um monte de coisa. Eu tenho esses recursos nessa escola, eu tenho esses recursos com essa criança. É possível fazer isso nos aspectos políticos do que a gente está chamando de educação inclusiva? E nas universidades, o que percebe-se é que a temática da educação das pessoas com deficiência ainda não é incorporada como uma discussão geral. A formação inicial se resume a uma disciplina, né, a educação especial na formação inicial se resume a uma disciplina que não consegue atender a complexidade do tema, e aí a formação continuada precisa ser discutida como aliada. Só que as universidades precisam entender que não é só você dizer mais ou menos aí como é, quais são os aspectos legais e vida que segue. A gente precisa trabalhar de uma forma real a inclusão dentro da grade, do currículo, das emendas do ensino superior. E aí, a título de curiosidade, existe um estudo da professora Bernadette Gatti. Ela faz estudos principalmente de estado da arte e de cunho quantitativo sobre a formação de professores no Brasil. Em um dos seus estudos, ela evidenciou que as disciplinas relativas à educação especial apresentam apenas 3% do conjunto de emendas e abordagens e disciplinas, e quando elas aparecem, elas são genéricas e descritivas. Por exemplo, disciplina de educação inclusiva. O que isso significa? O que isso vai trabalhar? A disciplina de políticas públicas de educação que aborda a educação inclusiva. Tá, e aí? Então, não é possível que a gente afirme que os professores da classe comum, das licenciaturas, da pedagogia, estejam efetivamente capacitados para lidar com o processo de inclusão. E aí a gente tem a formação continuada, que ao estudar sobre formação de professores na perspectiva inclusiva, a formação continuada ou a formação em serviço vai aparecer como a grande solução de todos os problemas. Mas vamos ver que também não é muito bem por aí. Então, a formação continuada em processo tem se configurado como uma possibilidade de pensar as demandas escolares dentro da escola, dentro do processo, com um público-alvo específico, analisando as demandas individuais daquela instituição. Diante dos saberes necessários à inclusão, a formação de professores para uma escola inclusiva não deve ser restrita à formação inicial, no nível de licenciatura, mas requer uma continuidade ao longo da vida e do exercício. Porque, como nós dissemos, as políticas mudam, as perspectivas, os paradigmas mudam, então a formação não pode ser só inicial. Se você vai passar 30 anos nessa carreira, você precisa se atualizar nesses 30 anos. E é aí que entra a formação continuada, que normalmente precisa ser feita na dinâmica dentro da escola, por profissionais que vão até a escola e analisam as dinâmicas daquela instituição, daqueles alunos, e montam assim uma formação conectada com essa realidade, tá? Entretanto, reconhece-se que a formação inicial deve fornecer bases sólidas para a qual se assentarão a formação continuada.
pensando, né, uma coisa que pode parecer óbvia, mas não é. Se eu tenho um déficit na formação inicial, como a gente viu, se a formação inicial é genérica, é descritiva, como que eu vou fazer uma formação continuada? Eu vou continuar a partir de onde? Onde está esse começo? Quais são as estruturas desse começo? Então, muitas vezes, a formação continuada, ela não é tão continuada, ela tem que muitas vezes partir do zero, porque aqueles professores não tiveram isso na sua formação inicial. E isso tem que ser pensado junto com a política pedagógica da escola, com o professor coordenador, com a gestão, de tipo, a sua equipe de professores, ela teve uma formação que possa alicerçar uma continuação, ou a gente precisa voltar um passo atrás e às vezes começar do zero. Por isso que a formação continuada ela é tão importante, porque ela avalia o contexto específico daqueles professores e o que eles podem, o que eles conseguem e até onde eles já foram. Então, eu tenho que ficar tirando a câmerazinha da frente. Então, para que o progresso da criança seja acompanhado, as formas de avaliação devem ser revistas, e isso é estudado dentro da formação continuada. Você pensar formas de avaliar o progresso para você identificar as competências e habilidades daqueles alunos, lembrando que nós estamos falando de uma perspectiva inclusiva. Já na educação regular, né, sem falar do aluno com deficiência, todos os alunos precisam de avaliações formativas, diagnósticas e individualizadas. Mas quando eu falo de um aluno com necessidade especial, a gente está falando de um tipo de avaliação ainda mais adaptado a esse contexto, ainda mais extenso, mais trabalhoso e que muitas vezes esses professores não tiveram na sua formação inicial. Precisa ser trabalhado dentro da formação continuada. Então, a avaliação formativa ela deve ser incorporada ao processo educacional regular, no sentido de manter alunos e professores informados do grau de aprendizagem, bem como identificar as dificuldades presentes para auxiliar os alunos a superá-las. E todo esse processo avalia, diagnostica, encontra as lacunas de aprendizagem, volta, revisa, começa de novo, tem que ser feito dentro da formação continuada. O conhecimento e habilidades requeridas dizem respeito principalmente à boa prática de ensino, e inclui a avaliação das necessidades especiais desse aluno, adaptação do conteúdo curricular, como nós já vimos, levando em consideração o contexto de cada criança, a utilização da tecnologia de assistência que você tem. Então, se você tem uma impressora Braille, se você tem um computador que pode ler para o aluno cego, se você tem um intérprete de Libras, quais as ferramentas você tem para atender a necessidade daquele aluno. Então, para isso, gerar uma individualização de procedimentos de ensino para atender o maior número de competências e habilidades que a gente conseguir. E todo esse processo discutido ainda dentro dos horários de trabalho coletivo na escola, em formação continuada, numa formação que permita que professores especialistas vão até a escola, que os supervisores de ensino vão até a escola e auxiliem o processo de formação desses professores, porque muitas dessas coisas às vezes não são discutidas na formação inicial que ele teve. Então, agora vamos pensar algumas questões. É preciso reconhecer que no Brasil a gente tem uma base de sustentação legal que deveria contribuir para as mudanças educacionais. O nosso problema não é legal, não é só legal. A gente tem bases muito sólidas legais promulgadas para garantir direitos e condições de aprendizagem, mas elas também não são efetivas, elas não funcionam de maneira efetiva, e isso precisa ser considerado. Não é só a cargo do professor que a gente trabalha na perspectiva inclusiva. E então cabe também a reflexão de que essa formação docente qualificada, ela pode muito melhorar a perspectiva inclusiva na escola, mas ela também não pode tudo. Ela não pode tudo porque ela esbarra nessas lacunas legais, nessas lacunas formais, nessas lacunas do sistema que não nos deixam trabalhar.
há de se pensar em outros aspectos macros do sistema de ensino e principalmente as condições de trabalho docente, porque a gente exige que a formação docente seja efetiva num contexto onde o professor tem 40 alunos dentro da sala e um aluno, 2 alunos, 3 alunos com necessidades educativas especiais e ele tem que dar conta de tudo isso. E a condição de trabalho dele é horrível. Então, a formação continuada ela está ali para ajudar, mas ela também não vai fazer milagre se o nosso sistema de educação não facilita as condições, apesar de que legalmente deveria. Então, finalizando, o maior desafio talvez resida nessa formação continuada, porque se não há condições de trabalho do professor dentro da escola, como que você vai formá-lo dentro da escola? Se ele não tem tempo para isso, se ele tem outras demandas. Levando-se em consideração as variadas e frequentemente difíceis condições sobre as quais os docentes trabalham, a falta de pessoal capacitado na escola para fornecer essa capacitação, essa formação, né, em nível de escola. Então, quem são as pessoas? Porque às vezes o professor coordenador, ele teve a mesma formação de que o professor que está na sala de aula. Então, ele tem condições de fornecer. Aí você precisa de incentivar esses professores a cursos, técnicas, educação à distância, autodidática, mas esse professor tem condições disso? Então é uma reflexão que eu queria propor com vocês sobre como efetivamente a educação inclusiva pode acontecer, como a formação continuada deverá acontecer nesse nível de escola, com essas interações, com tantas dificuldades. É algo que eu vou deixar para vocês pensarem, para vocês refletirem, para que na próxima aula a gente discuta. Porque a gente falou aqui das lacunas, das dificuldades, dos problemas e do que seria necessário para uma escola efetivamente inclusiva. Então, vou deixar essas reflexões em aberto sobre como poderia realmente, nas praxis, isso se materializar. Então, por hoje é isso. Muito obrigada e bons estudos.